Você já parou para pensar que uma das histórias mais influentes da humanidade começa com apenas 4 palavras? Do princípio, Deus criou. Essas palavras abrem as portas para uma jornada muito fascinante através do primeiro livro da Bíblia. Um texto que há milênios tem moldado nossa compreensão sobre as origens do mundo, da humanidade e da própria fé. Hoje, a gente vai mergulhar no livro de Gênesis, esse tesouro literário e espiritual que continua relevante mesmo depois de milhares de anos. Se você já tentou ler a Bíblia do começo, provavelmente começou por Gênesis. Eu também já fiz isso diversas vezes, quando eu planejava ler o livro inteiro em um mês. Sim, eu já quis ler a Bíblia inteira em um mês e é possível, tá? E talvez tenha se deparado com questões que parecem difíceis de conciliar com o mundo moderno. Como entender a criação em 7 dias quando você está em uma era científica? O que significam realmente as histórias de Adão e Eva, da Torre de Babel ou do Dilúvio? Por que Deus escolheu Abraão e sua família para uma missão tão grande e especial? São perguntas totalmente legítimas. E hoje eu quero conversar com você sobre como podemos abordar esse livro muito fascinante com um olhar que respeita tanto a fé quanto a razão. Antes de continuarmos, se você está gostando muito desses conteúdos que eu estou fazendo esse mês, não se esqueça de deixar nos comentários qual a história de Gênesis mais desperta sua curiosidade. É Adão e Eva, Noé, a vida de José no Egito? Compartilha aqui embaixo. E falando em compartilhar, quero lembrar você que aqui na descrição do vídeo tem links para materiais de estudo bíblico que podem aprofundar ainda mais seu conhecimento. Quando você adquire esses materiais, além de enriquecer sua jornada espiritual, você também ajuda o canal a continuar produzindo esse conteúdo. Agora vamos retornar para nossa viagem no Gênesis. Partindo do princípio, o nome Gênesis significa origem ou princípio, e não poderia ser mais apropriada, já que é o primeiro livro da Bíblia. Esse livro nos apresenta as origens de praticamente tudo que importa na narrativa bíblica. A criação do universo, o surgimento da humanidade, a entrada do pecado no mundo, o início da redenção divina, o nascimento do povo de Israel e os primeiros passos do plano de Deus para restaurar o relacionamento com a humanidade. É como se o Gênesis fosse a semente de onde brota toda a árvore histórica da Bíblia. Uma questão que frequentemente surge quando a gente fala de Gênesis é quem escreveu esse livro. A tradição judaica e cristã atribui a autoria do livro de Gênesis a Moisés, embora o texto em si não mencione explicitamente quem foi o autor. Estudiosos apontam que o livro provavelmente se tomou sua forma final mais ou menos no exílio babilônico por volta do século 6 a.C., incorporando tradições orais e escritas muito, mas muito antigas. Mas, independentemente de quem segurou a pena para escrever esse livro, para os crentes a inspiração divina permeia cada página. Quando nos aproximamos de Gênesis, é importante entender que estamos diante de um texto muito antigo, escrito em um contexto cultural totalmente diferente do nosso. Não podemos simplesmente aplicar nossas perspectivas modernas sobre como um texto histórico ou científico deveria ser. Gênesis não foi escrito para responder às perguntas de um laboratório do século XXI, mas para responder às perguntas existenciais mais profundas da humanidade. De onde viemos, por que estamos aqui e qual é o nosso propósito. Os primeiros 12 capítulos de Gênesis são frequentemente chamados de pré-história bíblica. Eles abrangem desde a criação até a Torre de Babel e estabelecem o palco para a história de Abraão e seus descendentes. Esses capítulos têm um caráter mais universal, lidando com a humanidade como um todo. Já do capítulo 12 em diante, o foco muda totalmente para a história de uma família específica, a família de Abraão, através da qual Deus promete abençoar todas as nações da terra. Vamos falar sobre esses primeiros capítulos. A narrativa da criação, em Gênesis capítulo 1, é uma das passagens mais discutidas da Bíblia. Para alguns, ela deveria ser lida como um relato científico literal de como o universo foi formado em 6 dias e 24 horas. Para outros, é um poema teológico que comunica verdades espirituais sobre Deus como Criador e sobre o valor e propósito da criação, sem pretender ser um manual de cosmologia. Confuso? Vou tentar explicar mais um pouquinho. Algumas pessoas pensam que o primeiro capítulo de Gênesis é um relato histórico de como Deus criou o mundo. Para outras pessoas, é apenas um conjunto poético da natureza de Deus, por assim dizer. O que muitas pessoas não percebem é que Gênesis, na verdade, contém 2 relatos da criação. Pasme.
O primeiro, em Gênesis 1, capítulo 1, até o capítulo 2, versículo 3, apresenta a criação em 6 dias, culminando com o descanso de Deus no 7º dia. O segundo, em Gênesis 2, 4 a 25, foca mais especificamente na criação dos seres humanos e no Jardim do Éden. Esses relatos têm estilos literários um pouco diferentes e destacam aspectos distintos do ato criador de Deus. Longe de serem contraditórios, eles se complementam, como duas lentes diferentes focando o mesmo evento. O que mais me impressiona na narrativa da criação não são os detalhes mecânicos de como tudo foi feito, mas as verdades profundas que ela revela. Que existe apenas um único Deus, que ele criou tudo com propósito e ordem, que os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança divina e que a criação, em seu estado original, era muito boa. No mundo antigo, cheio de mitos, onde os deuses eram caprichosos e a humanidade era quase um acidente, essa visão é totalmente revolucionária. Logo após a criação, vem o que muitos consideram ser o momento mais trágico da história humana, a queda. Em Gênesis 3, Adão e Eva desobedecem ao único mandamento de Deus, comendo do fruto proibido após serem tentados pela serpente. Esse ato de desobediência introduz o pecado no mundo e rompe o relacionamento harmonioso que existia entre Deus e a humanidade, entre os seres humanos e entre a humanidade do resto da criação. Muitos se perguntam se devemos entender Adão e Eva como indivíduos históricos específicos ou como representantes simbólicos da humanidade. Independentemente da posição que você tome nesse debate, o que Gênesis 3 nos ensina sobre a condição humana é profundamente verdadeiro. Todos nós, independente de quem seja, enfrentamos tentações. Todos nós fazemos escolhas que vão contra a vontade divina. E todos nós experimentamos as consequências da separação de Deus. Mas mesmo no momento da queda, nós encontramos a primeira promessa de redenção. Em Gênesis 3,15, Deus diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Muitos teólogos chamam essa passagem de proto-evangelion, o primeiro anúncio do evangelho, pois nela vemos a primeira promessa de que um descendente da mulher derrotará o mal, ainda que há um grande custo pessoal. Os cristãos, olhando para trás através da lente da cruz, vem nessa promessa a primeira alusão ao trabalho redentor de Deus. Após a queda, a humanidade entra em uma espiral descendente de violência e corrupção. Caim mata seu irmão Abel, Lameque se gaba da sua vingança desproporcional e, finalmente, Gênesis 6, lemos a triste constatação: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Misericórdia. Isso leva ao episódio do dilúvio, outra narrativa que tem gerado intensos debates sobre a natureza histórica e geográfica. Foi um dilúvio global que cobriu literalmente toda a superfície terrestre, ou foi uma inundação catastrófica regional que destruiu um mundo conhecido dos humanos naquela época? Os estudiosos têm opiniões totalmente divergentes e é normal, são interpretações diferentes do mesmo texto bíblico, mas novamente a mensagem teológica é clara: Deus é santo e não pode tolerar o pecado indefinidamente, mas ele também é misericordioso e sempre preserva um remanescente através do qual a esperança pode brotar novamente. Noé é descrito como justo e íntegro, não perfeito, mas um homem que andava com Deus, em um tempo de corrupção generalizada. Através dele e sua família, Deus dá à humanidade um novo começo. Após o dilúvio, Deus estabelece uma aliança com Noé e, por extensão, com toda a humanidade e com todas as criaturas vivas, prometendo nunca mais destruir a terra com água e estabelecendo o arco-íris como um sinal dessa promessa. É a primeira de várias e muitas alianças que Deus fará ao longo da narrativa bíblica. Logo após o dilúvio, porém, vemos sinais de que o coração humano não mudou fundamentalmente. Noé planta uma vinha, bebe vinho até se embriagar, lembrando, para quem não sabe, até aquele momento não se era conhecido o conceito de embriaguez. Voltando, e o filho dele, Cã, o desonra, levando a uma maldição sobre Canaã, filho de Cã. A humanidade ainda está marcada pelo pecado, mesmo após o, abre aspas, reset, fecha aspas, do dilúvio. Isso nos leva à narrativa da Torre de Babel em Gênesis 11, onde a humanidade unida tenta construir uma torre que alcance os céus. Não apenas uma estrutura física alta, mas um símbolo de orgulho e autossuficiência humana, uma tentativa falha de fazer um nome para si mesmo, independentemente de Deus. Em resposta, Deus confunde suas línguas, levando à dispersão dos povos por toda a terra.
É interessante notar como esses primeiros capítulos de Gênesis apresentam ciclos repetidos: criação, queda, julgamento e graça. Deus cria, a humanidade cai em pecado, vem um julgamento divino, mas sempre seguido pela graça de um novo começo. É um padrão que veremos repetido ao longo de toda a Bíblia. Qualquer história pode botar na mesa, vai ter os 4 elementos: criação, queda, julgamento e graça. Com o capítulo 12, Gênesis vira uma página importante e o foco muda dramaticamente. Deus chama Abraão, inicialmente chamado de Abrão, para deixar sua terra natal e ir para uma terra que ele mostraria, prometendo fazer dele uma grande nação, abençoá-lo, tornar seu nome grande e, por meio dele, abençoar todas as outras famílias da terra. Essa é uma virada crucial da narrativa bíblica. Deus está escolhendo uma única família específica, através da qual ele vai trabalhar para redimir toda a humanidade. A vida de Abraão ocupa os capítulos 12 a 25 de Gênesis, e é uma história fascinante, muito fascinante, de fé, fracasso, promessa e cumprimento. Qualquer semelhança é mera coincidência com os 4 elementos já citados. Vemos Abraão crescer em sua confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem tornar as promessas divinas impossíveis. Afinal, como poderia um homem idoso com sua esposa estéril se tornar pai de uma grande nação? No entanto, Deus sempre, sempre cumpre sua promessa. Isaac nasce quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Anote essas idades. Um dos episódios mais dramáticos da vida de Abraão ocorre em Gênesis 22, quando Deus o prova, pedindo-lhe que ofereça seu filho Isaac em sacrifício. No último momento, Deus intervém, fornecendo um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Esse episódio tem sido interpretado de diversas maneiras, como sempre, como um teste de obediência de Abraão, como uma lição sobre rejeição divina dos sacrifícios humanos, prática comum entre os povos vizinhos, e, para os cristãos, como uma prefiguração do sacrifício de Jesus, o Filho unigênito de Deus. Interpretações essas que são feitas mediante ao estudo da Bíblia. Estudo esse que eu ensinei a fazer no vídeo passado, vai estar aqui no card, vai estar aqui na descrição também, acompanhe esse vídeo que tá muito, muito bom. A história também continua com Isaac, o filho de Abraão, o que era para ser sacrificado, e depois com Jacó, filho de Isaac. Jacó, cujo nome é posteriormente mudado para Israel, tem 12 filhos que se tornarão os ancestrais das 12 tribos de Israel. A narrativa de Jacó e seus filhos é cheia de complicações familiares, rivalidade entre irmãos, enganos e reconciliações. Um lembrete de que Deus trabalha através de pessoas imperfeitas e famílias disfuncionais para cumprir seus propósitos. Nenhuma família da Bíblia é perfeita, para mostrar que não há perfeição nesse livro, e somente com a presença de Deus nós conseguimos cumprir o seu propósito. Os últimos capítulos de Gênesis, o 37 ao 50, são dominados pela história de José, o filho favorito de Jacó, que é vendido como escravo por seus irmãos invejosos, mas eventualmente se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. O cara simplesmente subiu na vida. Através de circunstâncias que só poderiam ser orquestradas por Deus, José acaba sendo instrumento para salvar sua família e muitos outros. Como ele mesmo diz a seus irmãos em Gênesis 50, versículo 20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. A história de José é um poderoso exemplo de como Deus pode transformar traições e tragédias em triunfo, usando até mesmo as ações malignas dos seres humanos para realizar seus propósitos redentores. É, também, uma ponte para o livro do Êxodo, pois termina com os israelitas estabelecidos no Egito, preparando o cenário para a opressão que eventualmente levará ao êxodo. Ao refletir no livro de Gênesis como um todo, eu vejo um livro que é muito mais do que uma coleção de histórias antigas. É o início de uma grande narrativa que percorre toda a Bíblia, culminando sempre em Jesus Cristo. Gênesis apresenta os grandes temas que serão desenvolvidos ao longo das Escrituras: criação, queda, promessa, aliança, redenção, fé e fidelidade divina. Uma das coisas mais belas sobre a história do Gênesis é como ele mostra um Deus que persegue incansavelmente seu propósito de redenção, mesmo quando a humanidade continua muito falha. Desde a primeira promessa em Gênesis 3,15, que eu citei no início do vídeo, até as palavras finais de José sobre como Deus transformou o mal em bem, vemos um Deus que nunca desiste de seu plano para restaurar o relacionamento com a humanidade e abençoar todas as nações.
Para muitos leitores modernos, as maiores dificuldades em Gênesis estão relacionadas às questões de ciência e história. Como conciliar os relatos de criação com a cosmologia moderna? O dilúvio foi globalmente ou local? Adão e Eva foram indivíduos históricos específicos? Essas são questões muito importantes, mas diferentes cristãos fiéis chegaram a conclusões diferentes porque estudaram a Bíblia de maneira diferente. E mais uma vez eu repito, já fiz um vídeo sobre o estudo da Bíblia. Alguns cristãos leem Gênesis de forma mais literal, acreditando que a Terra foi criada em 6 dias de 24 horas, alguns milhares de anos. Outros veem os dias de Gênesis como períodos mais longos ou marcos literários em uma narrativa poética, permitindo uma idade muito mais antiga para a Terra. Alguns entendem Adão e Eva como os primeiros seres humanos biologicamente modernos, enquanto outros os veem como representantes da humanidade ou como figuras históricas específicas escolhidas por Deus para um relacionamento especial de aliança. É importante também lembrar que Gênesis foi escrito para responder perguntas de quem e por quê, não como em termos científicos. Seu objetivo principal não é nos dar um manual científico, mas revelar o que Deus fez por trás de toda a criação e seu propósito para nós como seres humanos. Quando a gente lê Gênesis hoje, a gente é convidado a ver nossas próprias histórias refletidas nas vidas dos personagens. Como Adão e Eva, nós enfrentamos tentações e experimentamos as consequências de nossas escolhas erradas. Assim como Noé, somos chamados a permanecer fiéis, mesmo quando cercados pela corrupção. Como Abraão, somos convidados a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando elas parecem muito impossíveis. E como José, podemos testemunhar como Deus pode transformar as piores circunstâncias em coisas boas. E acima de tudo, o livro de Gênesis nos convida a ver nossas histórias, nossas vidas, como parte de uma história muito maior. A história do amor redentor de Deus pelo mundo. Desde no princípio, Deus criou, até as últimas palavras de José no Egito, Gênesis nos mostra um Deus que cria com propósito, que julga com justiça, que promete com fidelidade e que redime com graça. Ao encerrarmos essa análise de entendimento do livro de Gênesis, gostaria de deixar com você aqui uma pergunta para você refletir. Qual personagem de Gênesis você mais identifica e por quê? Bota aqui nos comentários. Talvez seja Abraão com sua jornada de fé, ou José com resiliência, ou talvez o próprio Adão enfrentando as consequências de escolhas difíceis. Eu, particularmente, muitas das vezes na minha vida, como bom pecador que eu sou, me identifico bastante com Adão tentando resistir à tentação, mas muitas vezes nós caímos e entendemos que as consequências virão. Deus continua com a gente, mas as consequências dos seus erros continuam vindo. Compartilhe aqui nos comentários seus pensamentos. Eu adoro muito saber, adoro não, né? Gosto de saber como as histórias de Gênesis ressoam na sua vida, na sua cabeça, no seu entendimento. E lembre-se, a Bíblia não é apenas um livro para ser estudado, mas um convite para a gente entrar na história de Deus. Que nossa leitura de Gênesis não seja apenas um exercício intelectual, mas um encontro transformador com Deus que criou os céus e a terra, que formou a humanidade à sua imagem e que nunca desistiu de seu plano para nos redimir e restaurar. Até o próximo vídeo.